Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem, aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Olha o que diz esta questão. Calcular quantos mols de oxigênio são necessários para produzir 60 gramas de óxido de cobre, né? Que nesse caso seria o óxido de cobre 2. Bom, primeiramente você tem que saber qual que é a massa molar que você tem, tanto do oxigênio, do O2, quanto do óxido de cobre, que é o CuO. Para você fazer isso, no caso do oxigênio, você vai até uma tabela periódica e pega a massa do oxigênio. A massa dele é igual a 16 multiplicado por 2, porque você tem dois oxigênios dentro dessa molécula, vai dar 32. Então você tem uma massa molar que é de 32 gramas por mol. Já no caso do óxido de cobre, você tem o seguinte: a massa do cobre mais a massa do oxigênio. Então você vai numa tabela periódica e vai pegar massa do cobre, que é igual a 63,5, tá? Então vou colocar ela aqui 63,5, mais a massa do oxigênio. Você só tem um de cobre e um oxigênio. Então você vai colocar mais 16. 63,5 mais 16 vai ser igual a 79,5, né? 79,5, isso mesmo, gramas por mol. Então, essa é a massa molar do óxido de cobre e essa é a massa molar do oxigênio, do gás oxigênio, que a gente vai utilizar aqui nas nossas questões, tá bom? Partindo agora da equação, a gente precisa fazer a equação de produção do óxido de cobre, porque eu quero saber quantos mols de oxigênio são necessários para produzir o óxido de cobre, né? Então a gente vai partir do cobre reagido com oxigênio, cobre mais O2, que vai formar para a gente uma reação reversível, né? CuO. Para ficar balanceada, eu preciso de dois oxigênios aqui, então dois cobres aqui já vai ficar balanceada essa equação. Ok. Agora a gente pode relacionar as massas que a gente tem, tanto do oxigênio quanto do óxido de cobre. A massa molar do oxigênio diz que 32 gramas de oxigênio podem produzir quantos gramas de óxido de cobre? 79,5 gramas. No entanto, eu tenho 2 mols de cobre, então você vai ter que pegar essa massa de 79,5 e multiplicar ela por 2. O resultado dessa multiplicação é 159. Então você tem 159 gramas de óxido de cobre, de CuO, tá? E aí você quer saber o seguinte, olha o que diz a questão: quantos mols de oxigênio são necessários para produzir 60 gramas de óxido de cobre? Então, quanto de massa de oxigênio, eu não achei mol ainda, mas quanto de massa é necessário para que eu produza 60 gramas de óxido de cobre? Bom, vamos fazer essa conta aqui a partir de uma regra de 3. O x vai multiplicar pelo 159, a gente vai colocar o sinal de igual, e o 32 vai multiplicar pelo 60. X vezes 159 é igual a 159 multiplicado por x. 32 vai multiplicar por 60, que é igual a 1920. O 159 que está multiplicando pelo x passa para o outro lado da equação, dividindo. Aí eu vou ter que x é igual a 1920 dividido por 159. X vai ser igual, fazendo essa divisão, você encontrará o valor de 12 gramas de oxigênio. Então você tem 12 gramas de oxigênio para produzir 60 gramas de óxido de cobre. Mas eu não quero saber a massa em gramas de oxigênio que eu tenho, né, para produzir aqueles 60 gramas. A questão ela foi bem clara em dizer para a gente o seguinte, que quer saber quantos mols de oxigênio são necessários para produzir esses 60 gramas de óxido de cobre. Bom, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que 32 gramas de oxigênio é para cada 1 mol, não é? Não foi isso que a gente descobriu aqui, 32 gramas por mol. Então, essas 32 gramas em 1 mol. Só que eu não tenho 32 gramas, eu tenho 12 gramas de oxigênio. Então, vocês vão ter que se perguntar, 12 gramas de oxigênio
em quantos mols de O2? Regra de 3 para a gente descobrir também. O x vai multiplicar pelo 32, vou colocar o igual, e o 12 vai multiplicar por 1. X vezes 32 é igual a 32 multiplicado por x, e 12 vezes 1 é igual a 12. Agora você vai pegar o 32 que está multiplicando pelo x e vai passar dividindo do outro lado da equação. Aí você vai ter que x é igual a 12 dividido por 32. X, nesse caso aqui, vai ser igual a 0,375 mols de O2. E pronto, esse é o número de mols que nós temos de oxigênio, tá bom? Você poderia não fazer por regra de 3, poderia também fazer pela fórmula do número de mols, onde diz que o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. O número de mols é igual a massa, que são 12 gramas de O2, né, que a gente descobriu que forma aqueles 60 gramas de óxido de cobre. E aí a massa molar do oxigênio são 32 gramas por mol. E aí se você dividir, grama corta com grama, fica só a unidade de mol. O número de mols então vai ser igual a 0,375 também mol de O2. Bem tranquilinho, né? Então tem duas formas diferentes de fazer essa parte final. Você pode fazer pela fórmula do número de mols, tá? Ou você pode fazer esse cálculo aqui por regra de 3. Bom, das duas formas está correto. Eu espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva também no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. Um forte abraço, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula e tchau, tchau!